Olá, pessoal, graça e paz, boa noite, família, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bem? Amém, tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje é a nossa última aula de família. Nós vamos falar sobre o ensino e a edificação, como acontecem, tudo bem? E a partir da próxima aula, nós vamos começar a trabalhar a matéria graça sobre graça. Tá bom? Então, agora nós vamos ter a última aula de família e, a partir da próxima aula, nós vamos começar a trabalhar a disciplina Graça sobre Graça. Para a gente poder começar, vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos pela Tua bondade, invocamos o Teu poder, Senhor, até essa sala virtual. Pedimos, Espírito, que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração, nos conduzindo à verdade. Jesus é a verdade, a Tua palavra é a verdade, e nós queremos ser conduzidos em revelação. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito à totalidade, à plenitude da Tua palavra. Ó Espírito, dá-nos sabedoria. A Tua palavra diz que aquele que quer sabedoria deve pedi-la. Nós clamamos por sabedoria, que as pessoas sejam tocadas de uma maneira tremenda, Senhor. Não importa onde elas estejam, não importa se elas estejam em casa, na condução, onde elas estejam. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, que a Tua presença, a Tua palavra, Senhor, vai alcançá-las aonde elas estiverem, porque nada pode impedir o Teu agir, nada pode impedir o Teu poder. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos agora o poder de Deus agindo e tocando a vida de cada um. No nome de Jesus, nós declaramos um fluir da Tua presença, um fluir da Tua vontade. Aqui essa noite, eu espero, Espírito, por favor, que o Senhor me use, fale através de mim, ministre. Existem pontos que precisam ser tratados, ajustados, pontos que precisam ser confrontados para que haja mudança de mentalidade. Por isso eu peço, Espírito Santo, usa-me de maneira poderosa, que nós possamos tomar a atitude que Abraão tomou, de abandonar toda a herança que não contribui para aquilo que o Senhor está construindo através de nós. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, haja poderosamente, confronta-nos, transforma-nos, move as coisas através de nós, em nome de Jesus. Porque toda transformação começa por uma pessoa, uma família, Senhor, começa a ser transformada quando um indivíduo começa a passar por uma transformação profunda e essa transformação começa a modificar, a transformar a cultura familiar. Então, em nome de Jesus, que rompam-se cadeias hoje, rompam-se cadeias, todo tipo de maldição que foi instalada na família, que seja agora, em nome de Jesus, declarado um novo tempo sobre essa família. Nós que estamos em Cristo, que não estamos debaixo de maldição, que todos nós sejamos agora um instrumento de rompimento em maldições familiares, porque nós somos livres. A Tua palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos alcançou. Então nós declaramos liberdade, liberdade sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Liberdade fluindo através de nós. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo, que essas obras que foram estabelecidas na nossa família sejam rompidas através de nós, em nome de Jesus, através do Teu poder que em nós opera, em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Amém? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre ensino e edificação. Tudo bem?
E por que nós precisamos trabalhar esse assunto tão poderoso que é o ensino e a edificação? Porque muitos de nós, às vezes, não nos atentamos que princípios equivocados muitas vezes são estabelecidos na nossa casa e nós não nos atentamos para isso. E hoje, a internet, as escolas, muitas vezes têm trago princípios que são totalmente contrários à palavra de Deus. E o que nós precisamos? Nós precisamos, através da nossa atitude, através do nosso exemplo, trazer uma transformação na cultura familiar, que muitas vezes vai de encontro e vai contra a cultura secular que nossos filhos, que nossas famílias têm sido submetidas. Então, aqui, em 2 Coríntios 4:4, olha o que diz aqui. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, tudo que contraria o caráter de Jesus precisa ser confrontado. E quando eu falo de confronto, eu não falo de briga, mas eu falo de um posicionamento que seja contrário a essa cultura secularizada que só pode ser manifesta por alguém que nasceu de novo. É muito interessante desse texto, porque ele diz que o Deus desse século, ou seja, o mundo tem um Deus, e esse Deus tem trabalhado para que as pessoas continuem nas trevas, continuem vivendo com seus entendimentos obscurecidos. E o Evangelho de Cristo precisa trazer em nós essa luz, essa clareza, essa transformação, para que esse Evangelho possa manifestar Cristo, e Cristo é a imagem do Deus invisível. Ok? Então, olha o que diz aqui no texto. Hoje vivemos na era da informação. O ensino e a aprendizagem evoluíram à medida das eras. Quem nasceu antes dos anos 2000 faz parte de um outro século, onde a cultura secular era muito diferente do que vemos e temos acesso hoje. Como cristãos, experimentamos em nosso cotidiano essas mudanças e, às vezes, assimilamos certas culturas em nossos lares sem ao menos perceber. Então, queridos, a gente precisa compreender que hoje, uma criança que tem acesso ao celular, ela tem muito mais informação do que o imperador romano em toda a sua vida. Então, a informação, os estímulos, hoje, é algo que as crianças têm, e, por exemplo, nós que somos do século passado, né, a gente não tinha, porque muitos aqui viveram na época que telefone era muito caro, aonde a informação, né, chegava até nós através da enciclopédia. Quem lembra aí da enciclopédia? Né? E hoje a gente nem tem mais enciclopédia. Por quê? Porque hoje todo mundo pergunta tudo para o Google, pergunta tudo para o smartphone. Então hoje nós vivemos num outro tempo, que tem muitas coisas positivas, mas também acesso a muita informação que muitas vezes desconstrói princípios que são preciosos, principalmente para o ambiente familiar. A gente vai viver nessa sociedade? A gente vai dizer, olha, não use celular? É impossível. É impossível. Hoje a gente dizer para um jovem, para uma criança, não use o celular, é impossível. Como que nós podemos estabelecer uma contrafacção a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, sendo uma referência, sendo coerente. Lembra da aula passada, o que mais desagrada os nossos filhos é a nossa incoerência. É a gente dizer para eles, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É importantíssimo que a gente comece a alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Por quê? Para que os nossos filhos encontrem em nós coerência
encontre em nós a palavra de Deus manifesta. Nós somos a carta, nós somos a Bíblia manifesta para os nossos filhos. Não adianta falarmos da palavra de Deus, não adianta a gente mandar ele para a rede, não adianta a gente ter cultinho na igreja se nós não formos essa referência. Tudo bem? Então a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque hoje os nossos filhos, e até mesmo nós, estamos sendo cozinhados como aquela parábola, né, da rã que fica dentro da água e aí acende o fogo numa água, numa temperatura bem amena, e à medida que a água vai esquentando, a rã, o sapo, estão sendo cozinhados e eles não estão percebendo. Muitas vezes nós estamos sendo cozinhados, sendo aquecidos, e na verdade aquilo está nos matando com os valores e a cultura da nossa família. E o que mais prejudica é o chamado quem manda aqui. Lembra disso? Quem manda aqui? Sou eu que mando. Aqui minha casa, minhas regras. Tudo isso está certo. Mas a gente precisa compreender que hoje os filhos não escutam somente a você. Além de professores na escola, os nossos filhos hoje também ouvem por demais a internet. A internet está formando opinião. Precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se a nós, com as questões do dia a dia, não for algo coerente, infelizmente a gente vai perder espaço para a internet. Se a gente não souber ouvir, se a gente não souber abrir espaço para diálogo, conversar, se a gente não deixar de ser preconceituoso, porque muitas vezes nós somos extremamente preconceituosos em muitas coisas, a gente não quer ouvir, a gente não quer também ver o ponto de vista dos nossos filhos. A gente precisa tomar cuidado, gente, com aquela coisa, né, que a gente tinha dos nossos avós, que tinha aquela coisa assim, tem que ser tudo da minha maneira. E a gente ficava quietinho. Hoje em dia não é mais assim. E como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem duas maneiras de lidar. Ou a gente pega aquela velha maneira de dizer, quem manda aqui sou eu, ou a gente começa a se abrir ao diálogo. E se abrir ao diálogo não quer dizer que você está sendo frouxo. Quer dizer que você vai ouvir para poder dar oportunidade daquele jovem, daquele adolescente, colocar o seu ponto de vista e até você perceber se o ponto de vista dele não é coerente, né? Porque muitas vezes a gente perde o argumento por não saber ouvir. Gente, hoje é extremamente importante ouvir, porque se você não ouvir, o professor da escola vai ouvir, outras pessoas que não servem a Deus vão ouvir. Hoje tem se falado muito sobre a escuta atenta, né? O diálogo. E se você for o crente sem diálogo, vai ficar muito difícil. A gente começa a perder espaço para pessoas que não acreditam naquilo que a gente tem ensinado. Então, tome cuidado, ok? E aí, a partir do ano 2000, gente, a internet entrou, a informação chegou na nossa casa de uma maneira avassaladora, como uma avalanche, e isso foi trazendo para nós uma nova realidade que a gente tem que começar a se adequar, que é o quê? Ouvir, conversar, tentar se esticar ao máximo possível para que os nossos filhos encontrem em nós essa oportunidade, né? Quando eu falo de filhos, gente, também falo de netos, falo de sobrinhos, para que essa geração encontre em nós a possibilidade de ouvir. E lembre-se, se a gente não sentar para ouvir, outras pessoas vão tomar o nosso lugar de ouvintes e vão ensinar aquilo que eles querem. Tudo bem? Então, nessa nova realidade, a educação dos filhos acabou sendo terceirizada para parceiros familiares, escolas e professores. Dentro dessa realidade, eu vejo muitas vezes a seguinte pergunta: por que você trabalha tanto? A resposta de muitos pais é sempre a mesma: para dar uma vida melhor para os meus filhos. Infelizmente, essa rotina
gera uma sensação de culpa em alguns pais que acabam se tornando extremamente permissivos e os filhos, a partir da mais tenra idade, passam a ter o poder de escolha definitiva por seus destinos e atividades. Passou do meu teto, minhas regras, para ele não quer ou ele não gosta, né? Ou vou ver se ele tem vontade de. Com isso, uma geração sem limites, sem regras, sem modelos, vem se tornando jovens e adultos do futuro. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, que é a questão da culpa, né? Aquela coisa dos pais terem que trabalhar, e muitos pais acabam perdendo a medida, trabalham muito, e eles começam a ficar culpados. E aí a gente começa a ver aquela coisa assim, você quer fazer isso? Né? Igual eu vejo muitos pais falarem assim para as crianças, você quer comer? Na hora do almoço, gente, não é você quer comer. Olha, chegou a hora de almoçar, chegou a hora de jantar, chegou a hora de tomar banho. Não é ver se ele quer, porque eles não têm esse discernimento ainda, ok? Mas muitos pais tomados por culpas, avós tomados por culpas, acabam sendo extremamente permissivos. E na criação de filhos, gente, não tem essa questão deles estabelecerem regras. Nós estabelecemos as regras, temos que ter um ambiente de diálogo, de conversa, mas tudo tem que ser com uma medida muito equilibrada. Por quê? Porque hoje as pessoas têm achado que os filhos têm discernimento para tomar decisões. Vou ver se ele gosta, ele não tem mais vontade. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Curso. Vai fazer um curso. Ele não quer mais fazer o curso. Gente, pelo amor do Cristo que ressuscitou. Criança não tem que ter vontade de fazer curso. Eles têm que fazer, ok? Começou um curso, tem que terminar. Por quê? Porque nós estamos formando a vontade dessa criança. Se ele começa a achar que ele vai fazer só aquilo que ele tem vontade, desculpe, ele não vai ter vontade de nada, e aí daqui a pouco você vai ter aí um adulto dentro de casa que não consegue terminar nada e 30 anos está dentro de casa ainda. Pelo amor de Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. Olha o que diz aqui, ó. A cultura familiar que se instaurou hoje, na maioria dos lares, passa a vida a perspectiva da criança. O reizinho que manda dentro de casa. Meu filho, você tem vontade de comer o quê? Daqui a pouco a criança está comendo só batata frita. Não é isso, né? Que tem como principais influenciadores, gente, cuidado com os influenciadores. Cuidado aí com esses camaradas que são um bando de barbado ensinando os filhos a contestarem, a desrespeitar os seus pais. Cuidado. Tem uma galera aí que está assumindo o nosso lugar simplesmente porque a gente não se posiciona, ok? Então, quem são os influenciadores hoje? A mídia, os ícones do YouTube, a cultura popular, os artistas, né? E esses artistas, gente, não tem compromisso nenhum em criação de filhos. Eles querem influenciar sem ter a responsabilidade, tá bom? E aí, o que a gente tem hoje? Uma quantidade gigantesca de crianças, cada vez mais ansiosas, deprimidas, jovens com problemas emocionais, porque não sabem receber não também faz parte do amor, tá bom? E adultos infantilizados, ok? E como é que a igreja vai lidar com isso? Lidando com pais que precisam aprender a dizer não, ok? E aí nós temos aqui, ó, a cultura secular e a cultura do reino. Lidar com o secular, gente, faz parte. Agora, o que são costumes, crenças e valores da sociedade precisam estar alinhados com aquilo que nós cremos. Se não está alinhado, você tem que dizer, olha, nós não cremos dessa maneira por causa disso, daquilo e daquilo outro. E, gente, é importantíssimo que a gente venha se munir de informação, tudo bem? Porque se a gente não tiver informação, se a gente não tiver credibilidade, como tem muitos cristãos, e aí, infelizmente, hoje nós vemos muitos crentes que não gostam de ler, que não gostam de se informar, e aí não tem informação,
infelizmente, a gente vai criar uma dicotomia do que é do mundo e do que é sagrado, ok? E os nossos filhos estão sendo criados no mundo, ok? E a gente precisa entender que não existe essa dicotomia. Nós estamos no mundo, mas nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, eu trago os princípios do sagrado. Eu trago os princípios do sagrado para tudo que ele fizer. Ele é sagrado na escola, ele é sagrado na igreja, ele é sagrado dentro de casa. E por isso que eu falo tanto desse posicionamento espiritual em qualquer lugar com coerência. E não aquela coisa baseada no preconceito e baseado apenas na coerência daquilo que eu falo. Porque a palavra de Deus diz, não, olha o que eu estou vivendo, chama para você. A palavra de Deus diz isso e eu estou comprometido em viver isso também, ok? Então, gente, o reino é em todo lugar, ok? Cristo está em mim. A gente precisa compreender isso. Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim, ó, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E por que o reino dos céus era chegado? Porque Jesus tinha começado o seu ministério. Então, onde Jesus estava, ali também está o reino. Tudo bem? Então, o reino de Deus e se assim o devemos entender que ele está em todo lugar e temos nossa responsabilidade, nossa ação de implementação dessa realidade, ok? Jesus nos chamou para sermos restauradores, ok? Para estabelecer os princípios do reino. E isso, gente, começa dentro da nossa casa, trazendo princípios, discipulando os nossos filhos. Essa responsabilidade não pode ser transferida para a igreja, tá bom? A igreja é uma parceira, então você tem que estar vendo o que seu filho está escutando, quem está influenciando o seu filho, quem está influenciando na sua casa, e você está trabalhando ali com eles. Por que você está escutando esse camarada? Por que você acha que ele é tão importante? Ouvi-lo, para que você possa argumentar. Filho, ok, ele está dizendo isso, mas você não acha que isso aqui na vida dele é incoerente? Né? E chamar para você. Olha para mim, filho, eu ajo dessa maneira, seu pai age dessa maneira, né? Se o seu cônjuge não é cristão, olha para mim, o seu sobrinho, olha, você está escutando fulano, mas fulano age de que maneira? Será que ele é tão perfeito assim? Como é que é a família dele? Como é que é a casa dele? Você conhece a casa dele? Ok? Porque, gente, hoje, muitos jovens, muitos adolescentes, eles têm sido atraídos por uma fala muito estruturada e muito bonita. Porque hoje os professores que estão influenciando, gente, são muito eloquentes, ok? São muito eloquentes, mas falta coerência. Mas os nossos jovens estão sendo atraídos pela eloquência, pelo conteúdo que eles trazem. E a gente, muitas vezes, traz um conteúdo que não tem coerência. Então, quando a criança se depara com aquilo que a gente prega na igreja e com aquilo que ele vê em casa, ele diz, olha, eu não quero isso, porque é muita incoerência, entendeu? Então, olha o que diz aqui, ó. Somos arquitetos da cultura, tomamos decisões diariamente que contribuem para a cultura moldada nos valores do reino ou enfraquece tal cultura. Tudo bem? Então não adianta você falar para o seu filho, para ele orar, se você não ora. Não adianta você falar para o seu filho que ele tem que ler a Bíblia, se você não lê. Não adianta você achar que seu filho, seu sobrinho, ele vai ser uma pessoa espiritual, se você é uma pessoa que fica falando mal das pessoas, se você é alguém que não vigia falando mal de liderança, ok? Que fica falando de problema de igreja, falando dos outros da igreja dentro de casa. Por isso que a gente diz, gente, tem problema com alguém, vai resolver com essa pessoa. Por quê? Porque a criança está ali, ela está percebendo. Opa, meu pai fala mal dos outros. Opa, esse líder... então quer dizer que esse líder não é a bênção que ele parece ser na igreja. Está vendo isso? E aí depois ele fala,
Eu vou ficar nessa igreja nada, ok? Mas quem desconstruiu essas pessoas? Foi a gente dentro de casa, ok? Então a gente precisa tomar cuidado. Vai falar sobre alguém? Primeira coisa, não fale. Segundo, se é necessário conversar sobre, não fale na frente, ok? Até porque você pode estar errado sobre o que você está dizendo sobre aquela pessoa. Tudo bem? Então você precisa compreender que você está estruturando uma cultura. Tudo bem? Olha o que diz aqui, ó. Vamos dar uma lida nesse parágrafo aqui. Eu tentei abaixar, mas não foi. Olha o que diz aqui, ó. O primeiro e principal local onde devemos ser esses arquitetos dessa cultura do reino é dentro do nosso contexto familiar, dentro dos nossos lares. E aí, gente, contexto familiar, fala de sobrinho, fala de primo, fala de todo mundo. Os pais são peças-chave e fundamentais nessa reconstrução através do ensino e da edificação dessa nova mentalidade baseada nos costumes, crenças e valores ensinados através da palavra, e a palavra viva somos nós. Ok? Então vamos lá, ó. Crianças. Desculpa aqui, vamos subir mais um pouquinho. Tá. Olha o que diz aqui, ó. Ensinando e transformando. Ensinar nada mais é do que transmitir experiências. Então, gente, a gente não fala da palavra simplesmente vazia. A gente fala da palavra a partir da nossa experiência. Então, ó, a palavra de Deus diz isso. Gente, uma vez eu passei por uma experiência, testemunho, ok? É falar de experiência, é repassar ensinamentos, é instruir alguém sobre algo, sobre alguma coisa, ok? Então a gente precisa compreender que o nosso testemunho, né, utilizando para enfatizar a palavra, é muito importante, ok? Quando o adulto se torna um pai, uma mãe, um tio, uma tia, eles recebem a missão de ensinar os pequenos como eles devem proceder, quais são as diretrizes e que se esperam socialmente. Tudo bem? Então, nós, adultos, devemos ser essa referência para os mais jovens, ok? Evidentemente que muitas pessoas recebem ensinamentos falhos. É aí, gente, que vem a palavra de Deus para alinhar aquilo que a gente recebeu falho dos nossos pais e a gente recebe essa oportunidade de ser orientado. Por isso tem ECBL, amém, gente? ECBL, incentive outras pessoas a fazerem ECBL. Para quê? Para que a gente possa receber a orientação correta, possa ser ajustado, o Espírito vai ali confrontando o que a gente recebeu e a gente vai alinhando, dizendo, Espírito Santo, me ajude. Para quê? Para que a cada dia nós possamos ser coerentes. Amém? E recebendo um modelo que foi recebido desde a fundação do mundo, independente do que nós vivemos ou deixamos de viver, o Espírito Santo vai fazer a diferença na nossa vida e essa diferença vai se sentir na nossa casa, na sociedade. Ok? É preciso compreender que você tem a obrigação de ensinar, porém, aprender não é uma obrigação, é sempre uma escolha, uma decisão. Justamente por esse motivo é preciso ter sabedoria e estratégias para ensinar as verdades libertadoras do reino. Ok? Vamos ler aqui? Até mesmo uma cultura transformadora não força as pessoas a fazerem as coisas certas. Apenas torna as coisas certas mais facilmente acessíveis para aqueles que têm um coração em buscá-los. O que nós precisamos ter? A clareza de que nós estamos fazendo o possível para que tudo seja coerente. Ser coerente não vai garantir que os nossos filhos queiram fazer o que é certo. Mas nós precisamos ter a clareza de que nós ensinamos, principalmente pelo nosso exemplo, a fazer o que é certo. Os nossos filhos nunca podem dizer, eu não tive exemplo dentro de casa. Eles precisam dizer, olha, eu quis fazer o errado, e não porque eu vi o errado. Amém? Então, estabelecendo que o desejo de aprender pode ser estimulado
pela maneira que o ensino é passado. Se o conteúdo é acessível, prático e interessante, acaba provocando um desejo de saber e entender mais sobre ele. Seja esse ensino bom ou ruim. De que maneira você tem ensinado na sua casa? Amém? É fácil? É acessível? Ou é ditatorial? Tudo bem? Vamos lá. Então, pessoal, ter um ensino acessível, ter um ensino que seja atraente é extremamente importante. Por quê? Porque a internet é atraente, a internet ela traz o conteúdo de uma maneira acessível, eles vão captar a linguagem do jovem e a gente precisa também ter essa linguagem o mais acessível possível. Tudo bem? Sexo. A gente precisa conversar sobre sexo. Sexo não pode mais ser um tabu no meio das famílias, no meio da igreja. Por quê? Porque hoje as escolas querem ensinar sobre sexo. Se a gente não conversar sobre isso, se a gente não bater um papo sobre, e não precisa ser nada sujo, não precisa ver o filme pornográfico, nada disso. Você precisa falar sobre abuso sexual, né? Tem um livrinho muito legal, um livrinho infantil, que fala sobre... a gente até pediu a gente até deu para o Davi e para a Laís lerem, né? Davi já está numa outra fase, mas a Laís, que era sobre alguém que queria que a tartaruga tirasse o casco, né? E o casco fala da roupa. Então, muitas vezes, a gente precisa utilizar essas historinhas. Se a criança já é grande, como no caso do meu, que é o Davi, já está bem grande, já é tudo mais claro, já é dizer como é que não é, como que aconteceu. Ele já me perguntou como é que ele foi gerado, como é que ele nasceu, e eu já expliquei. E aí ele falou, rapaz, isso é muito nojento, né? Mas é importante que a gente ensine. Para quê? Porque a escola vai falar, porque os amiguinhos vão falar, tudo bem? E hoje, gente, essa questão do experimentar está sendo cada vez mais precoce, e se a gente não falar sobre isso, as crianças vão aprender da maneira errada e vão aprender da maneira mais suja possível, porque as crianças muitas vezes têm acesso à pornografia e eles começam a experimentar na escola a erotização, ter roubado a infância e a adolescência das nossas crianças, e nós precisamos falar sobre sexo sem erotizar dentro dos nossos lares. Tudo bem? Tem que ser muito claro, tem que ser muito firme, tem que falar sobre respeito. A gente hoje precisa falar sobre respeito, não adianta a gente fugir disso, né? Já conversei com minhas crianças, né? Que nós cremos no que a palavra diz, que a palavra de Deus não erra, que menino não pode beijar menino, menina não deve beijar, não deve beijar, ok? E que nós cremos na palavra de Deus e que se vê acontecendo, a gente precisa respeitar, mas não é isso que nós cremos, ok? E aí eu e a Linda, a gente chama muita atenção, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso também, para nossa maneira. Você pergunta, você já viu o papai beijando um outro homem? Já viu uma mãe beijando uma outra mulher? Você tem que seguir o que nós estamos fazendo. E aí, gente, uma coisa que se aprende dentro de casa a respeito de sexualidade, tá? Porque a gente acha que falar sobre sexualidade é falar sobre relação sexual. E sexualidade também envolve toque, andar de mão dada. É muito importante que seus filhos vejam você beijando o seu cônjuge, andando de mãos dadas, acariciando, ok? Isso não é sexo, isso é sexualidade. Tudo bem? Porque a gente acha que sexo, falar sobre sexualidade, é falar sobre o ato. E não. Carícia, né? Ver o carinho, ver essa proximidade, andar de mãos dadas. Isso é muito importante até para trazer essa firmeza da sexualidade para o seu filho. Tudo bem? Então não é simplesmente conversar, mas é você tratar o seu cônjuge da maneira correta, com carinho, tudo bem? Falar sobre jogos, ok? Não é simplesmente você proibir, mas você falar sobre os jogos, sobre o que está acontecendo, se te oferecerem
para você brincar de salada mista, compasso. Por que nós não acreditamos nisso? O que a palavra de Deus diz, né? O compasso hoje não é tão utilizado, né? Mas pode acontecer e você falar, olha, nós não acreditamos em espíritos de pessoas mortas. É necessário a gente falar sobre isso. Mas tem que respeitar os espíritas. Tem que ter cuidado, gente. Esses jogos hoje novos, né? Baleia Azul, Aerosol, tudo isso tem que ser conversado. Se alguém vier, não participe de desafios. Hoje, é muita gente falando sobre desafio. Gente, pode ter envenenamento por desafio. Ensine seus filhos, ensine seus sobrinhos a não brincarem de desafios, porque desafio pode... Criança, ela não sabe medir, e aí pode ter desafios que podem trazer danos sérios. Então é necessário falar sobre jogos, tudo bem? Arte. Poxa, deixa eu botar para cá de novo. Então, gente, arte, ok? É necessário a gente, se o seu filho é ligado à arte, a gente precisa falar sobre música, tudo bem? Como tratar a questão da música secular? Falar, filho, é interessante que você não ouça. Mas eu gosto disso. É interessante que você ore a respeito desse assunto, que você vá, se o jovem quiser ir a um show, é importante que você vá a esse show e você converse sobre isso. Por que aquela pessoa, nós não aceitamos, não é bem aceitar. O que aquela pessoa tem que a gente não compartilha, que a gente não aceita? Porque, gente, é interessante que você não apenas proíba, tá bom? Muita gente começa com essa coisa de ficar proibindo. Não. O pastor André Valadão, ele fez algo muito interessante, que ele foi a um show com o filho dele queria ir no show secular, e ele foi, né? Mas ele foi debaixo de jejum, de oração, pedindo para que o Espírito Santo trabalhasse no filho. Os filhos não quiseram mais ir, né? Como, por exemplo, a gente vê aí, os filhos querem pintar cabelo, deixa pintar cabelo, gente. Não tem problema nenhum nisso. Mas meu filho vai desviar. Isso, não é isso que desvia. O que desvia é incoerência. O que desvia é falta de diálogo. Entendeu? Deixa pintar o cabelo, faz parte. Quem aqui não já teve vontade de pintar o cabelo? É verdade? Quem aqui não já teve vontade de furar a orelha? Tudo isso, gente, faz parte dessa fase. O que a gente precisa? A gente precisa estar orientando, estar conversando. Filho, como é que está na escola? Sobrinho, como é que está na escola? Às vezes você não tem filho, mas você tem um sobrinho, você tem um neto, você pode bater um papo. É importante a gente falar sobre arte. O que você está curtindo? O que você está gostando? Quais músicas você está ouvindo? Ok? E, gente, tem que orar. Tem que falar, olha, quando é criança, a gente proíbe, né? Olha, não quero você vendo isso, não quero você vendo aquilo, né? Tem uns dois irmãos aí que influenciam muito. Eu conversei com o Davi sobre eles. Não quero, filhos, você vendo, porque eles ensinam coisas que nós não acreditamos, que somos contrários. Não quero falar o nome aqui das pessoas, ok? Mas são pessoas que fazem aí muito vídeo para jovem, para adolescente. Pô, não veja, por causa disso, por causa daquilo. Veja junto. Quer insistir? Veja junto para você fazer os apontamentos. Tudo bem? A questão, gente, não é proibir e falar assim, ele não vai ver. Você explica o porquê e vê junto. Tá vendo o que ele falou? Isso é contrário à palavra de Deus. Tá vendo o que ele está dizendo? Isso aqui é contrário, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é legal. Por isso que eu não quero que você veja, entendeu? Por isso que eu estou te pedindo para você não ver. É importante que a gente oriente e tente, pelo diálogo, saber o que eles estão curtindo, o que eles estão gostando de ver, para que a gente possa estar antenado e possa orientar. Beleza? Então, gente,
falar sobre livros, o que você está lendo, tudo bem? Então, é interessante que a gente esteja envolvido para poder entender o que esse jovem, o que esse adolescente está passando, o que essa criança está vendo. Tem que conversar, não adianta jogar fora. Tudo bem? Então, gente, a gente precisa orientar e trazer novas opções, opções do que ouvir, opções do que ler. Amém? Por exemplo, se seu filho gosta de mangá, tem muita coisa hoje tem essa coisa do mangá, né? Vai buscar, vai ver, olha, o que eu posso trazer aqui, meu filho, como uma alternativa, tudo bem? Para a gente poder lidar com essas situações. Então, a gente vai ter aqui, ó, dicas práticas para conversar sobre esse assunto com os seus filhos, sobrinhos ou netos. Vamos ler aqui, em Filipenses 2, do 1 ao 4, diz assim, ó, portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma profunda fraternidade no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas os seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Ok? Então, ó, primeiro, trate todos os assuntos e opiniões com respeito, mesmo os mais divergentes da sua maneira de pensar. Ok? Então, gente, vai ouvir o seu filho, não critique primeiro. Se você não tem argumentos, ouça e vai pesquisar. Ouça e vai pesquisar. Não fale nada. Vá pesquisar. Olha o que diz aqui, ó. Devemos nos posicionar não por vaidade ou rivalidade, como dito na carta dos Filipenses, mas por zelo, amor e cuidado com o próximo, lembrando que nossa obrigação é ensinar, o aprender é opcional. Não se pode obrigar alguém a pensar da mesma maneira ou ter os mesmos valores que você, nem mesmo seus filhos, mas pode gerar um ambiente de respeito para que eles saibam a razão da sua escolha de vida. Então, gente, ouvir, conversar, respeitar, ainda que você não tenha a mesma opinião. Amém? Se não sabe como começar, faça uma pergunta. Isso é muito importante. Quando você não entende nada do que está sendo falado ali, faça uma pergunta. Olha o que diz aqui. Certa vez, em uma reunião social, onde haviam adolescentes presentes, começou-se a falar sobre homossexualidade. Um dos adultos imediatamente pediu para que se mudasse de assunto por conta da presença deles. Nesse momento, fiz a seguinte pergunta para os juvenis com a faixa etária entre 12 a 15 anos. Tem algum casal gay na sua escola? Todos eles levantaram a mão respondendo que sim, mesmo sendo escolas diferentes. Pergunte diretamente a que seu filho está sendo exposto. Se abra para dialogar sobre o assunto sem apontar erros e condenações. Pergunte para ouvir a resposta. E, a partir daí, construir com seu filho um pensamento embasado na palavra e na cultura familiar sobre como se posicionar diante dos assuntos como homossexualidade, depressão, bullying, ficar e outros assuntos. Então, gente, é muito importante que a gente entenda o que ele pensa sobre o assunto. Porque se você ouve o assunto e você rechaça, ou seja, se você corta o assunto, você nunca vai saber o que ele pensa. E aí ele pode ver que você é contrário e ficar calado sobre aquilo. É importante que você saiba o que aquele jovem, o que aquele adolescente pensa sobre o assunto para que você possa desconstruir com argumentos. Mas você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre aquilo? Ok? É importante que a gente saiba como conversar. Vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. Não determine, oriente. Muitos filhos, quando começam a compartilhar histórias com seus pais, tem muitas histórias que um amigo contou ou viveu.
e dependendo do conteúdo dessa história, a primeira reação é: não quero você perto dessa pessoa. E cria-se um caso sério, ou ao estilo Romeu e Julieta, mesmo quando voltado para a amizade, onde quanto mais se proíbe essa aproximação, mais interessante ela se torna. Estimule seu filho a ser um influenciador do meio. Não adianta você querer tirá-lo, porque você não tira. Ele está ali exposto. Amém? Encham com boas referências e ore para que a vontade de Deus se cumpra, inclusive em relação às amizades que ele deseja ter próximo. Então ele precisa ser o que, gente? Sal e luz. E como é que ele é sal e luz? Você precisa entender o que ele está sendo, ao que ele está sendo exposto, o que ele pensa sobre o assunto, e você precisa formar aí um entendimento de acordo com a palavra. Amém? Fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor, embaixadores, representantes do reino, da sua cultura, dos seus valores, ok? E é nossa responsabilidade ensinar sobre a cultura, e não apenas em nossas casas, mas em todos os ambientes que nós estivermos, ok? Então, queridos, nós precisamos influenciar diretamente ou indiretamente, precisamos ser referências para as gerações futuras. 1 de Pedro 2,9 diz: porém, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ou de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos cartas vivas, ok? Então é importante, gente, que nós tenhamos claro a nossa identidade, e quem define a nossa identidade é o Senhor, e a gente precisa ensinar isso, sem preconceito, conversando sobre todos os assuntos, principalmente os assuntos que são contrários à palavra de Deus, ouvir o que o professor de história está falando, o que o professor de português está falando, o que o professor está dizendo em sala de aula, e conversar, amém? Aí eu trago sempre esse exemplo que eu acho muito interessante. Como é que a Rochelle ela descobria o que estava acontecendo de errado na escola com as crianças? Sempre à mesa. Sente-se à mesa, converse. Você é a maior referência que os seus filhos têm. Seja uma pessoa coerente, peça sabedoria. Se você não sabe lidar com aquele assunto, procure o seu discipulador, procure um presbítero da igreja, procure alguém que possa te orientar. Por quê? Porque você é resposta para essa geração e você precisa se munir de todas as informações necessárias para que você seja uma bênção para a sua casa, para a sua família, para todas as pessoas que se aproximarem de você. Ok, pessoal? Quem aqui tem dúvidas, fala comigo agora. Quem aqui tem dúvidas, pode perguntar. Hein? Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode falar, pessoal. Margarete, pode falar, profeta. Fala comigo. Amém. Na verdade, não é uma dúvida. É uma coisa que o senhor falou lá no início, da gente adquirir realmente conhecimento, para a gente poder ter base para debates, ter base para conversas, até para outros pais, até para outras famílias. A gente tem que se atualizar com o que está se falando, o que está acontecendo no meio, na sociedade. A gente tem esse, eu digo até que é um dever, né? É um dever da gente para não só para a nossa família, porque a gente acaba sendo influência para outras famílias, né? Relacionado à igreja. E uma coisa também que me chamou muita atenção, aí já é um testemunho. Um dos meus netos, que são muitos, ele, numa conversa que a gente estava, quando eu vou lá na casa da minha filha, a gente conversa muito, né? A gente se reúne na sala, aí a gente conversa, aí a gente ri um do outro, aí a gente faz um monte de coisa. E um deles falou assim: o meu pai, aonde eu vou, as pessoas falam: olha lá o filho do Marcão. Olha lá o filho do Marcão. Porque o Marcos, ele participa das reuniões de escola, né? Ele
além dele se intrometer na vida dos outros alunos, ele também dos professores, e isso acaba gerando como é que eu posso dizer? Ele acaba sendo uma exposição dele, né? Mas também acaba expondo as crianças, os filhos, né? Então, o Cauã falou assim, a escola que eu vou, meu pai, o Marco é conhecido de todas as escolas, gente. Essas escolas aqui da região, as professoras conhecem o Marco, a direção conhece o Marco, porque ele vai em tudo quanto é festa, reunião, tudo ele está lá. E eu perguntei para o Cauã se isso, de alguma forma, estava incomodando ele, se ele se sentia incomodado com isso, né? Porque, de repente, a criança não quer ser exposta por causa dos pais. Ele falou assim, eu fui conversar com ele, porque eu fiquei, né, a luzinha do alerta acendeu. Aí ele falou assim, não, vó, eu me sinto bem. Eu falei assim, porque você sabe que teu pai é assim, mas teu pai, ele procura saber o que está acontecendo, só que o Marco é muito explosivo, então é daquele jeito, né? E acaba chamando a atenção das outras pessoas. Então, a gente tem até isso também, quando os pais são muito expostos, a gente também tem que tomar esse cuidado, a gente também tem que ter essa visão, o quanto a criança ou o adolescente, principalmente o adolescente, né, de conhecimento, assim, meio torcido, a gente tem que ter esse cuidado de saber o quanto a gente se expõe, né, por causa deles, ou se eles se sentem envergonhados. Eu já fui muito, assim, em congressos que eu encontrava, assim, jovens que eram filhos de ministros, filhos de presbítero, eu falava assim, você pelo amor de Deus, não fala que eu sou filho de fulano, não fala que eu sou filho de cicrano, porque isso é uma realidade. E até isso a gente também tem que saber dosar, saber se comportar, saber falar. É isso. E, profeta, a respeito disso que você estava falando sobre os filhos, a gente precisa compreender, as pessoas precisam compreender que a decisão de ser um presbítero é do presbítero e não da criança. Porque muita gente, às vezes, traz um peso sobre a criança que é uma decisão do presbítero. Entende? Então, por exemplo, a decisão de ser apóstolo foi minha, e não do Davi nem da Laís. A decisão de ser profeta foi da Aline, e não do Davi e da Laís. Como é que eles precisam se comportar? Eles precisam se comportar bem, mas eles vão errar. Eles vão errar, porque eles estão num processo de desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente não imponha, né? Como você falou a respeito aí do seu neto em relação ao Marcos, a responsabilidade é do Marcos. E isso poderia estar incomodando ele, né? E, pessoal, isso é muito importante, saber o que está incomodando o jovem. Por que está incomodando? Por que ele se sente tão pressionado? É muito importante a gente conversar com as crianças, com os jovens a respeito disso. Porque, às vezes, eles não querem ser reconhecidos porque as pessoas colocam um peso sobre eles, que é um peso dos pais e não deles. Entendem? Então, pessoal, sempre é bom você bater um papo. O que você está escutando? O que você tem dúvida? Tem alguma coisa te incomodando? Porque antes da gente emitir a nossa opinião, a gente precisa compreender o que aquela criança, o que aquele jovem está pensando. Tá joia? Pode falar, pastora. Ou pastor, um dos dois. Selma. Pastores? Levantaram a mão? Não? Então vamos lá. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta? Gostaria de fazer alguma outra colocação sobre o assunto? Ou não? Tá tudo bem, tudo zeradinho. Finalizamos então a matéria. Tá todo mundo de boa? Amém? Então, pessoal, nós estamos finalizando aqui a nossa matéria, que é família, ok? Eu peço a vocês, por favor, e quem não tem a apostila Graça sobre Graça,
procure na secretaria, tudo bem? Na secretaria, junto com a Renata, tudo bem? A apostila. Na próxima aula, nós vamos começar graça sobre graça, tudo bem? Então, por favor, não esqueçam. A nossa próxima aula, aqui já olhando para o nosso calendário, a nossa próxima aula será no dia 29 de novembro, tudo bem? Então, a próxima aula, dia 29 de novembro, você tem aí uma semana para adquirir a apostila na secretaria do Ministério, tudo bem? E, pessoal, quero agradecer por mais um dia de aula, vou orar por vocês, para que o Espírito Santo os ajude de uma maneira sobrenatural a viver essa coerência. Gente, se errar, peça perdão, tá bom? Converse com o seu filho, converse com o seu sobrinho, pergunte para ele o que ele acha de você como crente. Se você perceber que você tem errado, peça perdão. Humildade é muito importante que você coloque o seu coração e diga, olha, eu tenho errado, eu também quero acertar. Amém? Porque todos nós estamos no processo e o que a gente precisa é ter aquilo que Jesus disse que nós precisamos aprender com ele. Ser humildes e mansos de coração. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa, Senhor, que está me ouvindo nesse momento, ou que vai me ouvir nas gravações, cada pessoa seja confrontada pelo Teu Espírito e conduzida ao arrependimento. Ô Espírito, ô meu Deus, só o Senhor pode nos conduzir ao arrependimento. Só o Senhor pode produzir arrependimento. Oh, labasubie de canta labá. Oh, remanacholeba, deconai, decoda, subiendere da labanarababa. Cedere deconda. Ajuda-nos, Espírito Santo, a termos uma família coerente, uma família rendida aos teus pés, e que o primeiro coração a se render seja o nosso. Ajuda-nos nisso, Espírito Santo, nós precisamos de ti. Que o Senhor nos dê graça para viver com intensidade a tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, fale aos corações, traga, Senhor, mansidão e humildade a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Um grande beijo em todos, que Deus abençoe. Graça e paz. Vocês podem sair da live, tá bom? Beijo, pessoal. Graça e paz.